A história começa com nosso protagonista Masashi Mizono, assistindo a um anime onde um amigo de infância está tentando se tornar o interesse amoroso do protagonista. De repente, ele ouve um grito de alegria atrás de si. É sua própria amiga de infância, Karumi, torcendo para que os personagens acabem juntos. Ela comenta que a amiga de infância na história nunca recebe o reconhecimento que merece. Mi olha para Karumi, que está relaxada como uma foca preguiçosa, e reflete sobre como eles são próximos. Vizinhos desde pequenos, cresceram praticamente como irmãos. Ele se pergunta se o fato de ter uma garota em seu quarto deveria deixá-lo mais empolgado, mas percebe que esses sentimentos simplesmente não existem entre eles. Karumi, despreocupada, começa a provocá-lo, apontando como ele é impopular na escola, enquanto ela se gaba de ser o completo oposto super popular. Mi, no entanto, não liga e continua o que estava fazendo, ignorando-a enquanto ela se vangloria. Ele não entende como ela pode ser tão popular, mas também não pode confirmar, já que estudam em escolas diferentes. Karumi, ainda provocando, diz que como ele não tem amigos, não há como ele ter uma namorada. Envergonhado, Mi tenta explicar que não tem tempo para isso, ocupado com videogames, o que parece satisfazê-la. A conversa muda para a escola, e Mi menciona que as aulas começam na próxima semana. Karumi tenta evitar o assunto e o leva de volta aos videogames. Os dois acabam passando a noite juntos, jogando e se divertindo. Quando as aulas começam, Mi está folheando um de seus livros quando ouve uma voz familiar no fundo da sala. É Karumi. E ele fica surpreso ao ver que estão na mesma turma. Ele observa como ela brilha em público e nota o quanto é popular. Mais tarde, enquanto compra uma bebida na máquina, ele ouve algumas garotas sussurrando sobre um garoto do time de futebol que planeja confessar seus sentimentos a Karumi. Até no banheiro, outros rapazes falam sobre como ela é bonita. Em sala, uma garota elogia o cabelo de Karumi, e ela a encoraja, dizendo que a cor ficaria ótima. Ainda assim, Mi mal consegue acreditar que estão falando da mesma Karumi que ele conhece. Suraya, um colega, aproveita para provocá-lo, dizendo que ele deveria começar a ver Karumi de outro ponto de vista. Mi prefere manter sua amizade com Karumi em segredo, para evitar perguntas demais sobre ela. A cena então muda para o quarto de Mi, onde ele está jogando um videogame no qual seu personagem já foi derrotado. É um dos jogos que Karumi queria jogar com ele. Mais tarde, ele decide ir ao mercado, e no caminho encontra Karumi. Ele pergunta se ela ainda está fora até tarde, e ela responde que só fica fora assim quando está com Uru-chan e outros amigos. Eles conversam sobre o dia, e ela o provoca perguntando se ele também gosta dela. Mi brinca sugerindo que tire uma foto dela para mostrar a todos, e ela ri, dizendo para ele cuidar da própria vida. Eles combinam de jogar juntos no dia seguinte, e Karumi se despede, desejando-lhe boa noite. Mi reflete que para alguém que fica acordada até tarde, Karumi é incrivelmente firme em suas palavras. No dia seguinte, na sala de aula, todos estão conversando, mas Mi permanece em silêncio. Depois da escola, ele vai à loja. É sábado à noite, e Masashi Mizono está em uma loja pela manhã, mas o estoque de cartas especiais ainda não foi decidido. Sem escolha, ele se prepara para esperar na fila até a manhã seguinte. Enquanto espera, uma garota liga e pergunta se ele está na loja Tornado, perto da estação. Ele percebe que ela é bonita e pergunta se tem algo importante, ao que ela responde brincando que ele é o único que ela fez esperar. Se não fosse ele, já teria ido para casa. Ela sorri e brinca, dizendo que não é apenas uma vizinha qualquer, mas uma super fofa. Ela sugere que façam uma caminhada e eles vão até a margem do rio, onde se sentam juntos. Masaki lembra-se de quando ele e Karumi brincavam lá quando eram crianças. Ele pergunta o que está acontecendo e ela menciona que tem evitado encontrá-lo ultimamente para que ele não se sentisse sozinho. Masaki garante que ela não precisa se preocupar, especialmente porque ele fica no quarto jogando. Karumi comenta sobre uma ligação que recebeu durante o almoço, onde um colega perguntou se ela estava interessada em alguém. Ela explica que ultimamente, os amigos especulam sobre seu relacionamento e um até perguntou se ela estava namorando alguém. Karumi esclarece que tentou explicar, mas ainda acha tudo confuso. Masaki brinca que é normal que as pessoas interpretem mal as situações, e então Karumi pergunta se ele já pensou em fingirem ser um casal, o que poderia ser interessante. Ele fica surpreso, mas ela explica que isso afastaria qualquer pessoa que tentasse se confessar para ela. Masaki hesita e diz que pareceria estranho, mas ela insiste, dizendo que eles poderiam manter tudo como amigos e que isso ajudaria a evitar os incômodos com outros garotos. Ainda hesitante, Masaki comenta que nunca esteve em um relacionamento real e teme que isso fosse perceptível. Ela tenta convencê-lo, prometendo ajudar a conseguir a edição limitada das cartas em troca. Espantado com a oferta, ele concorda sem pensar duas vezes, e enquanto caminham para casa, conversam sobre as cartas. Karumi volta a se animar, e Masaki sente-se mais confortável, embora ainda esteja inquieto com a situação.
Mais tarde à noite, Karumi sai do banho e, deitada, abraça o travesseiro com um misto de empolgação e nervosismo, relembrando sua proposta. Ela diz a si mesma que não tem sentimentos românticos, mas como amiga de infância de Masaki, acha que fingir ser um casal é uma ótima maneira de passarem mais tempo juntos. Ela se sente animada para o que vem pela frente, mas também um pouco ansiosa sobre como o relacionamento falso vai se desenrolar. No dia seguinte, Karumi conta a Masaki que já informou os amigos de que eles estão namorando, e todos parecem ter acreditado. Masaki, por outro lado, ainda está nervoso sobre o que os outros podem pensar, mas a ideia de conseguir a edição limitada o faz continuar. Karumi sugere que comecem a fazer atividades típicas de casais, como ir para casa juntos e até segurar as mãos. Ela propõe que compartilhem um par de fones de ouvido, e enquanto ouvem o novo anime da temporada, Masaki nota que Karumi se aproxima mais. Eles pegam extremidades opostas dos fones de ouvido e acabam sentando bem próximos. Um grupo de garotas passa por eles e assume que estão juntos, admirados com a proximidade. Há um casal por perto, e Michi imagina que gostaria de passar o tempo com seu próprio namorado da mesma forma. Imediatamente, ele sacode a cabeça vigorosamente, tirando os fones de ouvido de Karumi sem querer. Ela o repreende, lembrando que estavam no refrão da música, mas rapidamente percebe que ele está envergonhado por estar fazendo algo tão próximo em público. Sorrindo, ela começa a provocá-lo. Michi tenta se desculpar, dizendo que o cabo dos fones de ouvido é muito curto e sugere que eles troquem de lado. Karumi, porém, sorri e admite que fez isso de propósito para que eles tivessem que se sentar mais perto. Ela continua a provocá-lo e se diverte vendo-o nervoso. Para torná-lo mais interessante, ela inventa um jogo. Se Michi não conseguir fazer algumas coisas comuns de casal, ele terá que cumprir um pequeno castigo, como comprar um doce para ela. Ela o desafia a aceitar e ele, sem querer recuar, concorda. A primeira tarefa é chamá-lo por um apelido fofo, Makin, o que o deixa visivelmente desconcertado. Karumi ri e o lembra que, como namorada, ele deveria inventar um apelido para ela também. Michi hesita, murmurando algo muito baixo que ela não consegue ouvir, e fica embaraçado com a ideia de apelidos. Karumi o provoca mais uma vez, lembrando-o da punição por não agir como um verdadeiro casal. Determinado, Michi reúne coragem e tenta pronunciar o apelido em voz alta, mas a proximidade de Karumi e a passagem de um grupo de crianças o deixam ainda mais nervoso, fazendo-o rapidamente mudar o assunto para o clima. Aproveitando o momento, ele a chama pelo apelido TN, na frente de um grupo de garotas, deixando Karumi corada. Ele continua a provocá-la até que ela reclama, envergonhada. Depois ela se desculpa por pressioná-lo tanto e sugere uma nova regra para o relacionamento falso. Nada de apelidos, apenas os nomes normais. Eles continuam com suas atividades de casal enquanto observam as flores de cerejeira. Michi reflete sobre o quanto essas atividades parecem desnecessárias, mas nota que todos ao redor começam a comentar como ele é sortudo por estar com alguém tão bonita como Karumi. Os rumores se espalham, e Michi ouve comentários de outros colegas que mencionam como ele é um herói por namorar a adorada Karumi. A cena então muda para a irmã mais velha de Michi, Serena, que chega com um pudim e menciona que ouviu falar sobre o namoro dos dois. Karumi pergunta onde ela ouviu isso, e Serena explica que foi na cidade, onde falam sobre como a linda garota de Moko está namorando. Michi sente uma pontada de nervosismo e pergunta se os rumores são verdadeiros. Serena, curiosa, quer saber que tipo de rapaz a Karumi escolheria. Karumi, sorrindo, confirma o namoro, dizendo que está feliz ao lado de Michi e gosta de passar tempo com ele. Emocionada, Serena a abraça calorosamente, o que deixa Michi um pouco ansioso, mas também aliviado de ver Karumi expressar seus sentimentos abertamente, mesmo que de forma fingida. Serena então menciona a lenda da flor de cerejeira, uma das 7 maravilhas de Mokahi. Dizem que se um casal confessa seu amor sob a grande cerejeira atrás da escola, eles ficarão juntos para sempre. Karumi diz que nunca ouviu falar da lenda, e Michi brinca dizendo que deve ser apenas uma velha lenda urbana. Provocativa, Serena pergunta a Michi se ele está pronto para enfrentar os desafios do namoro, e ele responde que só quer continuar jogando videogames. Apesar de não acreditar na lenda, Karumi sugere que seria divertido tentar e pede a Michi para ir com ela até a cerejeira. Ela admite que está um pouco curiosa sobre como é ter um relacionamento de verdade, embora seja falso. Michi concorda, deixando Karumi empolgada enquanto vão juntos até a árvore. Ela se sente impressionada e tocada com a gentileza dele, ainda que tudo seja parte do jogo. Ao chegarem ao local da cerejeira, Karumi percebe que Masagi está agindo de forma estranha, como se estivesse nervoso. Então o provoca dizendo que ele pode estar assim por estarem em um ponto de encontro de casais. Masagi nega, mas é pego de surpresa quando Karumi sugere que falem sobre o amor ali, embaixo da cerejeira. Ela diz que, de acordo com uma regra, é o namorado quem deve ir primeiro. Confuso, Masagi nunca ouviu falar dessa regra, mas Karumi insiste para que ele fale primeiro e provoca, dizendo que ele só precisa trocar uma rápida mensagem de amor com ela. Sem jeito,
Masashi hesita, tentando mudar de assunto e dizendo que perdeu o lápis, mas Karumi não deixa o momento escapar e reforça que ele deve dizer algo ou será punido. Finalmente, Masaki, embora nervoso, confessa. Ele diz que gosta dela e que a ama. A confissão súbita pega Karumi de surpresa. Mesmo sabendo que é tudo fingimento, as palavras soam muito sérias, o que a deixa um pouco desconcertada. Karumi então responde dizendo que também gosta dele, admitindo pela primeira vez seus sentimentos reais, embora não saiba lidar com essa estranha nova sensação. Para quebrar o momento constrangedor, Masashi repentinamente começa a falar sobre seu mangá favorito, o que faz Karumi se sentir um pouco deslocada pela mudança súbita de assunto, já que ainda estava imersa na seriedade da conversa sobre sentimentos. Depois disso, enquanto estão na sala de aula, Karumi menciona de forma casual que esqueceu algumas roupas na casa de Masashi. Um colega próximo ouve e comenta com um amigo que parece cedo para ela estar deixando coisas na casa de Masashi, o que gera um pequeno rumor na escola. Outro aluno comenta que os viu andando juntos outro dia e que eles nem estavam de mãos dadas. Masashi parecia andar rápido demais, como se estivesse deixando Karumi para trás. Os comentários geram certa curiosidade entre os colegas, que começam a questionar se o relacionamento dos dois é mesmo de verdade. Masashi percebe os olhares e cochichos e sente-se inquieto, já que as pessoas ao redor parecem estar reparando na relação dos dois e até julgando suas interações. Isso o preocupa, pois sabe que, se não forem cuidadosos, o relacionamento falso deles pode ser revelado. Suraya, uma amiga deles, nota seu desconforto e o tranquiliza, dizendo que as pessoas provavelmente estão apenas com ciúmes. Ela ainda brinca que o relacionamento de mentira pode acabar sendo exposto, mas que isso só daria mais assunto para os curiosos. Apesar de tudo, Suraya oferece apoio e sugere que eles se apresentem formalmente aos amigos como um casal para consolidar a ideia. Durante o intervalo, eles se apresentam oficialmente e Karumi, de forma orgulhosa, diz ser a namorada de Masagi. Isso gera reações mistas. Alguns amigos ficam felizes, enquanto outros, como Aurora, amiga de Karumi desde o ensino médio, observam Masashi com um olhar analítico, avaliando-o silenciosamente. Ele sente a pressão da situação, especialmente com o olhar crítico de Aurora, que parece julgar se ele realmente combina com Karumi. Mesmo em meio ao desconforto e à pressão, Masashi tenta manter a postura, mas se sente inquieto ao perceber que agora está no centro das atenções, cercado por um grupo de colegas que não perdem nenhuma interação dos dois. Sentindo-se um pouco confuso, ele fica feliz por ter mencionado Surugaya e a conversa continua.